Agora que eu me dei conta que eu não trouxe o livro pra cá. Livro de mensagens. Ai, ficou lá na sala. Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos ver aqui, tem um buracado de livro aqui, mas nenhum é o da mensagem de hoje. Ah, eu vou abrir esse aqui, ó. Parábolas Eternas. Nada, nunca é por acaso, deve ser porque eu tenho que ler essa parábola aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Seja todo mundo bem-vindo, a Tereza, a Fabiana. Estou muito feliz porque eu tô viva, né, gente? A gente tá vivo, mais uma segunda-feira, última segunda-feira do mês. Espero que o final de semana de vocês tenha sido bom. Esse final de semana minha avózinha desencarnou. Tá no céu, que Deus a tenha. Que tenha feito uma boa passagem. Orei muito por ela esse fim de semana. Entregou a missão dela de vida, né? 95 anos. A gente sente saudade. Mas eu sempre procuro sentido, né? Para os acontecimentos da vida. A gente tem que procurar sentido, né? Senão a gente fica preso ao sofrimento e esquece o aprendizado. Então, desencarnou. Como diz, nossa única certeza da vida é a morte, né? É que não estaremos mais aqui um dia. Então, acredito que nos 95 anos dela, ela escreveu uma ótima história aqui, como matriarca. Muitas pessoas puderam vir depois dela. E orei muito para ela também. Então foi um fim de semana mais reflexivo meu. Eu espero que o de vocês tenha sido bom. Espero que tenha sido um fim de semana proveitoso. Olá, Iô, Carla, Caio. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E vamos aí, né? Última semana do mês, aproveitar aquele gás pra gente aproveitar esse restinho de mês. Início de semestre, mês que vem. Projetos, planos, como estão as coisas aí, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão projetando. Eu sei que no meio dessa situação toda que estamos passando, muitas pessoas... Que bom, Carla, que bom que seu fim de semana foi bom, ótimo. Muitas pessoas não estão conseguindo compreender como que olha para frente, como que olha para o futuro, a gente não tem noção do que vai ser, de como vai ser, mas é importante a gente projetar, tá? Dia 5 agora tem um eclipse lunar, 5 de julho, e a gente veio de um eclipse solar, tá? Então a gente tá aí numa transição de realmente esperançar, né? No esperançar de semear, criar esperança sobre o futuro das coisas boas e como você se coloca nisso. Seja bem-vinda, Bezerra, Bruno, Nívia. Então, aproveita essa semana, final de mês, início de novo semestre, para você começar a olhar esses próximos 6 meses que vem com essa esperança, com essa energia de criação, de cocriação de coisa boa, de como que o seu eu, coraçãozinhos lindos, de como que o seu eu pode cocriar algo melhor, né? De como que o seu eu pode explorar esse novo ciclo que nos espera, né? Então vamos mentalizar coisas boas, vamos refletir sobre o semestre que passou e o que a gente não quer, lições, aprendizados, posturas novas, pensamentos novos. Vamos, né, tirar o que não precisa e colocar o que tem que ser nos lugares, encaixar as peças, né? O último eclipse que teve o solar, ele serviu para isso, para fazer essa limpeza, né? Então a atmosfera da Terra sempre nos ajudando, Mamãe Gaia, o universo, sempre nos ajudando a gente se movimentar com fluxo. Então limpezas, e agora a gente já inicia um mês com eclipse poderoso para a gente atrair, colocar os nossos pensamentos alinhados com o que está por vir. Tem coisa boa por vir. Ainda vai ter bastante processo de limpeza? Vai ter bastante processo de limpeza. A Terra tá pedindo isso, né?
Ontem eu postei um vídeo lá no meu IGTV pessoal, né, sobre o outono. Tá lindo assim, a paisagem de outono. Pela primeira vez há muito tempo eu não vejo um outono tão outono, fiquei encantada. Daquele friozinho, inverno chegando, sabe? Bem típico da época que a gente já não tinha mais isso, né? A gente tava naquela, ai, quando que é o verão, quando que é o inverno, o tempo tá maluco, as coisas... Não, a natureza estava em desequilíbrio, a natureza estava em desarmonia, e agora, pouco tempo, se formos pensar, né? Desde que os seres humanos estão isolados, ela começou a se realinhar, se harmonizar. E ela está nos ensinando a fazer esse movimento. E principalmente está nos ensinando que é possível fazer esse movimento. Porque se ela, nessa gama, nesse tamanho, nessa imensidão representada dentro do nosso globo, pôde fazer isso com pouco tempo em que nós, e poucos de nós, né, estamos reclusos, e muitos outros países voltando, o que nós não podemos fazer por nós mesmos nesse período de isolamento? Nossos alinhamentos, nosso equilíbrio, o nosso repensar sobre a harmonia familiar, estarmos juntos, conectados no mesmo ambiente 24 horas, e como é bom estar lá fora, mas respeitando o limite de estar lá fora. Então, é um processo que nós também temos que fazer, né? E esse semestre eu acredito que venha para isso, para a gente poder, esse próximo, né, que vai vir, a gente poder medir essas ferramentas de bom senso, ver se estão atualizadas, né? E ancorarmos essa nova energia, essa nova frequência de harmonia, de equilíbrio, de alinhamento, de interiorizarmos, né? Todo mundo que entrou, o Pedro, a Marinette, o Caio, o Santi, Jussi, Narumi, Sushi, sejam bem-vindos. Hoje não tem leitura do livro da Ian Lavazan, porque ficou lá na sala, não tô a fim de levantar lá para pegar, hoje eu tô na varanda. Aí eu vou ler esse aqui que tava à mão já, que são Parábolas Eternas, Reflexões para Enriquecer a Vida com Sabedoria, Alegria e Emoção. Então assim, eu recomendo que vocês tenham livros de sabedoria. Eu, quando menina, usava muito Salmos e Provérbios, porque eu só tinha esse livro. Minha família não era uma família de leitura, então tinha a Bíblia para me ler. E faz muito bem a gente se enriquecer em momentos de dúvidas, ou amanhecer, ler uma palavra que nos alimente a alma, gente. Isso é alimentar a alma, tá? Então, por isso que eu sempre começo esses trabalhos alimentando a alma de vocês com palavras de sabedoria que vão fazer... Por mais que vocês acreditem que vão esquecer nesse primeiro momento, o teu subconsciente gravou o que é importante, e isso é o que fica. Então, ter essas leituras é bom, tá? Eu não tenho só o da Ian, mas eu gosto muito daqueles livros, né? Dos pensamentos dela diários. Mas não tendo a mão, eu tenho esse, e o que vale é a mensagem, tá? Abri aqui no O Monge Mordido. Vou ler pra vocês, pra gente poder sortear o tema da live de hoje, tá? Um monge e seus discípulos iam por uma estrada, e quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando trazia para fora, o escorpião o picou, e devido à dor, o homem deixou-o cair novamente no rio. Foi então à margem do rio, tomou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem, entrou no rio, colheu o escorpião e o salvou. Voltou o monge e juntou-se aos seus discípulos na estrada. Eles haviam assistido a cena e o receberam perplexos e penalizados. Mestre, o senhor deve estar doente. Por que foi salvar esse bichinho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvara. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu. Ele agiu conforme a sua natureza, e eu de acordo com a minha. Se compreendermos a natureza de cada um dos que nos cercam, certamente viveremos melhor e em harmonia. Oh, que lindinho! Daqui, ó, Parábolas Eternas. Então, grande ensinamento pro dia. Não adianta a gente ficar... Eu tava refletindo isso hoje, pela manhã.
da gente não se misturar e não confrontar as energias alheias, né? Como é importante a gente permanecer no nosso cerne, no nosso centro, no nosso equilíbrio. Tem a ver com o que eu estava falando agora sobre a natureza, né? A natureza nos ensina muito. Então, cada um é individual, cada um é intrínseco, cada um é particular, cada um é único. E estamos aqui para nos relacionar e crescer juntos. É isso. Não invadindo o centro do outro e não permitindo, é óbvio, os outros invadirem aquilo que para nós é precioso. Seja o nosso coração, seja o nosso processo de crescimento, de aceitação, de autoestima, é não deixar o outro vir. Porque à medida que o outro vem e a gente se abre, a culpa não é do outro, né? Então eu acredito em culpa. A responsabilidade não é do outro, mas minha, que permiti que ele viesse, né? É igual a natureza do escorpião. Ele foi num instinto de proteção. Ele não foi achando assim, isso vai me salvar. Não, ele deve querer me matar. Eu já tô encrencado aqui com a correnteza desse rio e ainda vem esse cidadão querer me, né? Então ele estava ali num movimento de tensão, o escorpião. Mas o monge, na sua sabedoria, quis ajudar e continuou. Né? Ele poderia também ter, não, deixa lá. E eu acho que esse movimento, tenho certeza que esse movimento é um movimento que Deus faz com nós diariamente, que o universo faz conosco cada minuto. Ele entende da nossa natureza, ele nos conhece profundamente. E ele vai nos conduzindo à medida em que estamos abertos, atentos e despertos para receber essa ajuda. E às vezes, naquele momento, é só uma situação que vem nos confrontar e a gente não entende por que aquilo acontece. Mas é a única maneira que ele encontra de nos despertar. Então, cuidado a maneira como você reage, né? A maneira como você coloca esse seu eu para fora. Mesmo que dormindo o seu eu ou acordado, a gente tem que estar atento. Porque isso aqui é um cosmos de leis, né? Eu vou entrar essa semana falando das leis. E a lei da ação e reação é isso. Eu recebo o que eu emano. Então, o quanto mais a gente colocar o que é bom de nós para fora, mais vamos receber o que é de bom do universo, das pessoas. E não desista disso, desse movimento. Não desista, tá? Ele vem para nos testar. Ele vem para nos testar diariamente. Às vezes a gente pode confrontar crenças limitantes como bonzinho só se ferra, essa vida não presta, esse mundo não faz sentido. São crenças, gente. São crenças que quando a gente se permite transpor, transcender, a gente começa a entrar em contato com um mundo justo, com um mundo maravilhoso, com um mundo harmônico, em que o caos e a ordem em todo momento se faz presente, tá? A gente agora vive um momento caótico, mas externamente a ordem está se fazendo e é nítido. É nítido, só enxerga quem quer e tá todo mundo enxergando, graças a Deus, grande maioria tá enxergando que há uma ordem sendo estabelecida, tá? Então vamos fazer parte desse processo, encontrar em nosso caos interior a nossa ordem, né? A nossa organização e organizar. Vamos ao tema de hoje? Todo mundo que entrou aí, seja muito bem-vindo, a Ana, a Dora, Tami, tá? Todos os dias aqui às 13 horas tem live de autoconhecimento, de sabedoria, de despertar. Temos os temas, estão acabando, gente. Se vocês mandar mais temas, as lives de 13 horas vai acabar. É mentira, eu vou procurar mais temas pra vocês. Inclusive, eu tô escrevendo artigos sobre cada tema. É que é muito trabalho só pra mim, entendeu? Então, tenham paciência. Vixe Maria, Senhor Jesus. Casamento é o tema da live de hoje. Eita, misericórdia, Senhor. Como é que tá o casamento de vocês aí na quarentena? Como que tá? Como é que tá fluindo essa relação? Vamos lá, deixa eu trazer inspiração para falar desse tema. Eu tenho refletido muito, né? Principalmente agora, nesse período de isolamento, sobre casamento. Quem me conhece sabe que eu tive 3 relacionamentos de conviver juntos, então foram 3 separações. E
A nova era, os temas das 13 horas são baseados nisso, tá? Como que é isso virado, né? Invertido para a nova era. Então, vamos fazer rapidamente uma avaliação de como eram os casamentos antigamente dos que são hoje. Então, antigamente, você nem podia separar, né? Há cerca de 50 anos, a mulher ganhou o direito de poder se divorciar. Porque a mulher é quem busca mais isso, né? Essa autonomia, essa independência, essa liberdade, essa libertação de ser quem ela é. Porque dentro de uma instituição chamada casamento, a mulher perde-se um pouco de si, devido aos vários papéis que ela tem que fazer. E o homem se limita a um único papel, né? Que é o de provedor. Ou se limitava, porque isso já não é algo mais da nossa realidade moderna. Então isso é algo do passado. E a gente precisa acordar, eu sempre falo isso na maioria das lives, que o mundo anda pra frente, o mundo não anda pra trás. Tá? O mundo anda pra frente. A gente tem que pegar o que é bom dos ensinamentos do passado, trazer pra frente, e o que não é legal, melhorar. Né? Dar aquele download, fazer aquele upload, né? Dar aquela atualização, aquela atualizada no processo e melhorar. Então, as relações estão ficando mais abertas, as pessoas estão procurando se encontrar de verdade. A gente teve aí ontem o Dia Mundial da LGBTQI+, né? Então, as pessoas estão buscando se entender, estão buscando compreender melhor o espaço do outro. Então, a gente saiu de um formato em que casamento era só servir e ser servido, né? 3 relações. Coragem que me dera pra ter. Pois é, Nívia, não desista, não desisto nunca. Eu acredito que hoje a gente já entra nesse formato de que relacionamento é aprendizado, tá? Então a gente vinha de uma formatação de que casamento era servir e ser servido, né? Então o homem vinha com o provento, né? De prover, de sarcer, tá certo? Sarcer? Enfim, né? Manter a casa, e a mulher de servir a casa, a limpeza, né, a doméstica, os trabalhos domésticos, filhos, educação. E aí, conforme os avanços e as necessidades, a mulher se viu indo para o mercado de trabalho, viu a sua jornada triplicada, e os homens indo ainda só com aquele prover. E agora, né, acho que de uns 20 anos para cá, a gente acordou para essa realidade de que não. As mulheres começaram a buscar esses seus direitos iguais, estavam vendo que estava ficando muito pesado, essa tripla jornada, e que podia ser, então, já que era para levar assim, podia ser sozinho e feliz, e teve um aumento, um crescimento exponencial da curva de separações, né, pedidos pelas mulheres, tá? E aí eu percebo que o homem teve esse distanciamento da relação, porque ele não começa a se compreender dentro desse núcleo, dentro desse globo chamado casamento, dessa estrutura, né, familiar chamada casamento. Agora, vamos falar daqui para a nova era, como é que é e como que será? Hoje, as relações têm que ser pautadas em respeito, igualdade, né? E isso dentro do seu núcleo, e isso tem que ser conversado, alicerçado, debatido, dialogado, até para que os filhos possam compreender esse mecanismo e avançar, né, cada vez mais com sabedoria para manter suas relações, tá? A gente vem também de uma era em que avançamos na medicina. Aí eu brigo com a minha ginecologista, eu falo só para nós, né? Porque só mulheres têm método contraceptivo, né? Homem só tem a camisinha e mais nada, né? Acabou, tá? E a cirurgia deles lá que é rápida, mas 2 para mulheres que têm, sim, inúmeras taxas de hormônios. E eu sou contra hormônios. A gente já sofre com os nossos próprios naturais, né? Mas enfim, isso é tema para outra live. Agora vamos voltar para cá. Essa que é casamento. Então a gente precisa abrir, ampliar, para que essa estrutura se fortaleça e cresça e tenha a finalidade, que é a troca, né? A instituição casamento é uma troca, onde a gente acaba sendo portal, né? Então, com o tempo, a gente começou a diminuir o índice de pessoas encarnando, né? Porque o portalzinho aí de manifestação de criação humana tá fechando, as famílias têm 3, 2, 1, né? 1 filho no máximo.
Então não é algo que a gente, é algo que vai vir para ter aquele controle, né, de natalidade natural do ser humano. Com o tempo a gente vai ter menos, essa é a ideia. E uma qualidade melhor de humanos aqui para cuidar do nosso planetinha maravilhoso, né? Pessoas conscientes. Então o casamento tem que ser uma estrutura acordada, né? É um acordo feito de troca, sensatez, sabedoria, crescimento. E quando se tem tudo isso, você tem a felicidade, a plenitude, o amor, né? O amor reinando sobre. Mas por ser justamente uma estrutura de aprendizado, nós temos que aprender a lidar com o outro primeiro, tá? Por isso que eu sou daquele, assim, que na nova era agora a gente tem que bater o pé para ter ferramentas de autoconhecimento na escola, entendeu? Ferramentas de desenvolvimento humano dentro da escola, assim como financeiro, matéria de financeira, né? Como é que é? Econômico, né? Esqueci o nome da matéria, mas é que trabalha economia, finanças dentro da, né? Não só a matemática, mas para as crianças aprenderem já. Isso é algo que já devia estar acontecendo, né? Ainda mais no avanço que a gente teve aí, tecnológico, muita coisa, e a gente não foi acompanhando, né? Os países de primeiro mundo ainda estão engatinhando também, imagina nós, né? Então isso é algo que vai acontecer à medida que mais pessoas acordarem para essa necessidade, para essa realidade. E aí as relações se tornam mais leves, menos desgastantes, os aprendizados se tornam mais fluídicos, porque você começa a entender que o seu filho é assim porque ele é assim, ele veio assim porque ele tem alguma coisa para te ensinar e tem muito para aprender. O seu esposo que você escolheu, lindo, maravilhoso, sua alma gêmea, é assim porque ele é assim, ele não tá aqui para te agradar, ele não tá aqui para fazer as suas vontades, as suas necessidades. Não, ele tá para te servir da melhor maneira dele, assim como você está para servi-lo da sua melhor maneira. E isso isso exige ter o autorrespeito, o amor próprio e vice-versa. Então a gente acaba respeitando o limite do outro e não exigindo, tá? Quando o casamento rompe, quando essa estrutura rompe, é porque a gente foi muito no limite um do outro, a gente exigiu demais do limite um do outro. E quando ambos se conhecem, gente, hoje tem ferramenta pra caramba no mercado pra gente conhecer um pouco do outro. Tem livros, tem filmes que falam sobre isso, tem estudos, tem muitos. Eu sou analista de perfil comportamental de 2 escolas, né? De 2 instituições. E é nítido você olhar que aquela pessoa tem determinado comportamento porque é característica dela, sim. Mas é nítido para mim, que tive contato com essas ferramentas. Por isso que é importante explicar isso ao máximo para as pessoas, para que elas entendam, não é provocação. Muitas vezes as brigas de casamento acontecem porque o ego desse lado, o ego acaba convencendo a pessoa de que ela está provocando a outra, quando na verdade é só a maneira da outra ser, sabe? E ter isso claro em mente evita tanta briga, tanto desgaste energético, físico, emocional, espiritual, tanta ancoragem ruim. Vocês soubessem, vocês iam correndo estudar sobre o tema. Pelo menos um pouquinho, para poder entender aonde que vocês divergem um do outro e onde vocês se atraíram, né? Porque os opostos se atraem, se estão juntos é porque houve atração. E se houve atração é porque tem o que aprender. E se tem o que aprender, por que não estão aprendendo? Por que não estão trabalhando? Para fortalecer a união. E até para passar, se tem filhos, para essas crianças que as pessoas realmente são diferentes, que a gente precisa ter as regras do bom convívio, e assim eles também vão crescer sabendo lidar futuramente com os relacionamentos deles, tá? Isso é um processo, isso é aprendizado, tá? E é importante. Eu tive que me separar 3 vezes para poder entender isso. E eu não recomendo, porque foram 3 separações frustrantes, desgastantes, que me levaram, assim, ao meu limite máximo, sabe? Eu passei por muitos processos de altos e baixos dentro de cada separação. Alguns eu fui muito para baixo. Outros eu tava tão em cima que eu não tava enxergando a outra pessoa. Mas todos fizeram chegar até aqui para falar para vocês o que é e o que não é legal dentro dessa relação. Por isso que eu falei Virgem Maria no começo, né? Porque casamento
é fundamental para que a gente se mantenha aqui, para que perpetue, né, a humanidade no planeta. Mas é o que eu te falei, dentro da nova era vai haver esse controle de natalidade, vai ter uma minoria de seres humanos vindo para cá e vão ficar realmente aqueles conscientes, os antenados, os que estão despertos, que estão acordando e buscando se melhorar para melhorarem as relações e consecutivamente melhorar a energia do planeta, porque o nosso planeta é um sistema vivo, é um organismo vivo que necessita ser cuidado. Sabe se autocuidar? Sabe, mas se nós estamos aqui, nós temos que parar de ser esse vírus, essa praga destrutiva e sermos criaturas evoluídas? Não gosto dessa palavra. Desenvolvidas. Criaturas desenvolvidas que estão aqui para harmonizar junto com esse planeta, com esse organismo vivo. Muito vivo, por sinal, lindo, maravilhoso, pra gente aprender a cuidar disso, entende? Então, o relacionamento, ele tem que ser saudável. E assim, eu tenho um grupo, eu faço um trabalho chamado Superando Separação. E eu tenho um grupo fechado no Facebook, né? Que esses 3 meses de pandemia, ele teve um crescimento, assim, fora da curva. Que eu não imaginava que iria ter. Desconfiava, mas não imaginava que ia ser tão grande. Eu teve um crescimento de 1000% por mês. A gente chegou no grupo com 3.000, em março desse ano tinha 3.000 e pouco. Hoje nós estamos com 7.400 mulheres, tá? E é um grupo para mulheres, estamos Superando Separação Mulheres. E lá essa semana eu iniciei uma mentoria para elas poderem trabalhar essa questão da autoestima, porque a mulher ainda tem essa questão da independência da dependência ainda é muito real, sabe? E faz um tempo já que a mulher foi pra rua e falou, não, eu quero trabalhar, eu quero ter minha independência, eu quero ter meu dinheiro, e agora a gente grita, eu quero igualdade, eu quero o salário igual, eu quero tudo que me estabilize para eu poder dar conta da minha família, da minha casa. Como hoje eu fiz essa migração, né, de sair do mercado do corporativo para vir para um atendimento, para um trabalho de empreendedorismo, o que é desafiante no nosso país, sendo mãe solo com 2 crianças em casa, em pandemia, né? Então você imagina o cenário. Não, mas eu amo o que eu faço, eu amo estar com meus filhos, eu amo acompanhá-los, eu amo esse momento que eu conquistei, porque eu acreditei que isso era possível. Então, o meu trabalho lá é levar as mulheres a acreditarem que isso é possível, sim. Que é um processo que a gente precisa primeiro fazer as limpezas, as ressignificações, tirar toda a camada de lixo, de crença, e depois de ir trabalhando para elas se verem livres e à vontade, mas é um processo, tá? E cresceu muito, então eu fico imaginando quantas famílias, né, quantas brigas, quantas discussões os filhos estão presenciando. Tive uma infância de presenciar muita briga, muita discussão, muita guerra dentro de casa, e copo voando, e a gente embaixo da cama, era nesse nível. Pai dormindo no sofá da sala, mãe chorando no quarto, imagina, né? Então, dá pra entender um pouquinho porque que eu não tive não tive relacionamentos tão estáveis, porque as crenças que eu trouxe não me mostraram outra coisa, entende? Então é um trabalho de limpeza, de explorar o outro lado, que a gente quando não vê, não acredita. Então passa a se acreditar que relacionamento realmente é ruim, é um inferno, é desgastante, não presta, não serve, que homem não presta, que homem é tudo igual. Aí são crenças que a gente vai só auto-reafirmando dentro de nós e rompendo com essa estrutura de casamento. E é óbvio, o patriarcado também confundiu muito os homens, né? Também deixou eles sem estruturas, porque o homem casa procurando uma mulher, né? O patriarcado foi o que o patriarcado buscou. Mas, na verdade, inconscientemente, ele casa querendo uma mãe, né? E aí ele fica perdido com aquela mulher, mãe, e não sabe bem, por isso que depois vai pra rua e acontece as traições, etc, e aí vai.
Então, os homens também precisam ter o resgate do casamento, olhar o relacionamento com outros olhos, entender o que é o pilar relacionamento para ele, dentro dele, e como que ele quer trazer isso para a realidade. Isso também é um papel de casa do homem a ser feito. E a mulher compreender que não é porque não deu certo uma vez, não deu certo 2 vezes. No meu caso, não deu certo 3 vezes, que não vai dar certo mais. Na verdade, era o meu time de aprendizado que estava, né, plugado num piloto negativo, em crenças ruins. Então, foram 3 relacionamentos que eu me vi vivendo as mesmas coisas, que a gente chama na terapia, né, nos processos de desenvolvimento, de repetição de padrão, vivendo padrões repetitivos de situações que eu falo, cara, eu tô vivendo isso de novo. Cara, eu tô vivendo isso de novo. Por que eu tô vivendo isso de novo? Não é possível que eu tenha que atrair isso. Aí você faz aqueles questionamentos, aí vem a resposta, aí você começa a trabalhar, e você vê que a mudança é em você, não é no outro. E aí, quando você muda você pá, gira a chave. Começa a atrair outro tipo de pessoa pra sua vida. E a vida flui, e os relacionamentos fluem. E você começa a entender que o mundo tem sentido, sim. Casar vale a pena, sim. Ter relações é bom, sim. E faz parte do nosso processo de crescimento e desenvolvimento humano. Nos relacionar, tá? Por isso que a gente veio de uma estrutura familiar, onde 2 pessoas precisaram se relacionar para que a gente nascesse. E o quanto mais a gente tiver essa consciência aberta e se despertar para esse pilar importante chamado relacionamento, mais a gente vai saber conduzir o aprendizado para as próximas gerações. Porque eu tenho uma preocupação, que é assim, né, gente? Eu vou ficar velha. Você também vai ficar velha. E se a gente tiver uma geração que não tá muito bem, quem é que vai cuidar da gente lá na frente, né? Então, passar essa mensagem para as gerações que estão vindo é importante para que no futuro seja tudo diferente. E a tendência é essa, né? Se a gente olhar para trás, hoje é diferente do que estava lá atrás. E faz muito sentido agora do que lá no passado, com certeza. E com certeza lá na frente vai fazer muito mais sentido do que é agora. E vai ser melhor. Basta que a gente comece a fazer o nosso dever de casa, né? Comece a gente por nós mesmos, sem cobrar o outro. O probleminha aí do casamento é quando a gente quer mudar o outro e esquece de fazer o dever conosco. Então, foca cada um em si, que a estrutura do casamento se fortalece, tá? E lembra disso, casamento na nova era é aprendizado, é troca, é ressignificação, é crescimento, é afloramento da espiritualidade dentro do seio familiar, tá? Precisa ter, de verdade. Precisa ter espiritualidade reinando dentro da relação, senão tem futuro não. Tem não, vai ser só mais um contatinho ou mais uma separação no currículo. No meu caso, é isso, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, falando aí sobre casamento, tema da semana. Tivemos uma leitura legal aqui da parábola, né? Foi legal do escorpião, não? Cuidado como é que você anda colocando a sua verdade aí pro mundo. E acompanhe que essa semana tem novidade. Eu encarnei aí a personagem da Matrix. E vai ter uns vídeos bem legais, diferentes, uns criativos, né? Uns posts diferentes para chamar a atenção da galera, que nesse boom digital a gente tem que chamar a atenção, né? E eu tô convidando vocês para despertarem. Então acordem, acordem. Que bom, Bezerra, que você gostou. Seja muito bem-vinda. Vejo vocês aqui amanhã novamente às 13 horas para mais uma tema da semana, tá bom? E hoje eu inicio lá no meu Facebook às 21 horas também lives rápidas e curtas como essa, porém com outra temática, tá? Um beijo grande, uma ótima semana pra gente, boas good vibes aí pra vocês, que vocês ancorem essa semana, se despeçam desse mês, projetem coisas boas pro próximo semestre, pro futuro de vocês. Começa a pensar no que você quer a curto, médio e longo prazo, traz isso pro escrito, joga pro universo, aproveita a lua do dia 5 e vamos, que o mundo não para. E tudo passa, isso vai passar. E que a gente passe por isso diferente, né? Que a gente saia disso novos, renovados. Um beijo grande, até amanhã.